Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que alegria poder estar contigo neste amanhecer tão especial que o Senhor preparou para nós. Hoje quero compartilhar contigo algo que pode transformar completamente, não apenas este dia, mas toda a tua jornada. A importância de não começar o teu dia sem falar com Deus. Quantas vezes acordamos e a primeira coisa que fazemos é pegar o telefone, verificar mensagens, mergulhar nas preocupações antes mesmo de saudar aquele que nos deu mais um dia de vida. Há um convite celestial esperando por ti a cada manhã. Um momento sagrado onde o Criador do Universo deseja falar contigo pessoalmente. Não é maravilhoso saber que o Deus Todo-Poderoso quer ter um encontro íntimo contigo antes que o mundo reclame a tua atenção? Esta oração que vamos fazer juntos é como abrir a porta do teu coração para que a presença de Deus entre e estabeleça o tom de tudo o que virá. Se hoje acordaste com o coração pesado, com dúvidas sobre o futuro, com ansiedade sobre decisões importantes, esta mensagem é para ti. Escreve nos comentários: Senhor, fala comigo, e une-te a esta família de fé que escolhe colocar Deus em primeiro lugar. Fica comigo até o final, porque o que vais experimentar aqui não é apenas uma oração. É um encontro transformador com o Pai, que tem palavras específicas para o teu coração hoje. Prepara-te para sentir a doce presença do Espírito Santo enchendo cada espaço vazio da tua alma neste amanhecer abençoado. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que entenderam o poder de buscar a Deus antes de qualquer outra coisa. O rei Davi, descrito como um homem segundo o coração de Deus, tinha como prática acordar de madrugada para buscar o Senhor. No Salmo 63, versículo 1, ele declara: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Percebe a urgência? Não era algo que ele fazia quando tinha tempo, era a primeira prioridade do seu dia. Davi sabia que a força para enfrentar leões, gigantes e até a perseguição de inimigos vinha desses momentos sagrados da manhã na presença de Deus. Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, também nos deixou este exemplo poderoso. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, nos conta que, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Se o próprio Jesus, sendo Deus encarnado, precisava deste tempo matinal com o Pai, quanto mais nós. Começar o dia sem oração é como tentar navegar num oceano tempestuoso sem bússola. Podes até mover-te, mas não sabes se estás indo na direção certa. Quando oramos pela manhã, estamos permitindo que Deus alinhe o nosso coração com a sua vontade, que Ele nos mostre o caminho a seguir, que nos encha da sua paz antes que as tempestades do dia cheguem. Esta não é uma prática religiosa vazia, é uma conexão vital com a fonte de toda sabedoria, força e provisão. Vamos orar. Pai amado, nós nos apresentamos diante de Ti nesta manhã com corações abertos e espíritos sedentos da Tua presença. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, que cada respiração é um presente Teu, que cada novo dia é uma demonstração da Tua fidelidade. Senhor, perdoa-nos pelas vezes que começamos os nossos dias sem Te buscar, pelas manhãs em que a correria do mundo roubou o tempo que deveria ser dedicado a Ti. Hoje escolhemos diferente. Hoje declaramos que não começaremos este dia sem antes ouvir a Tua voz, sem antes entregar nas Tuas mãos cada plano, cada preocupação, cada sonho. Pai, Tu dissestes em Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós clamamos a Ti agora, confiantes de que Tu tens palavras específicas para cada um de nós. Fala aos nossos corações, Senhor,
Mostra-nos o caminho que devemos seguir hoje. Senhor Jesus, Tu que és o caminho, a verdade e a vida, guia os nossos passos neste dia. Que nenhuma decisão seja tomada sem a Tua orientação, que nenhuma palavra seja dita sem o Teu amor, que nenhuma ação seja realizada fora da Tua vontade. Pai, há pessoas aqui que acordaram com o coração pesado, carregando fardos que não conseguem mais suportar sozinhas. Tu disseste em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Senhor, neste momento nós vimos. Trazemos a Ti cada cansaço, cada peso, cada preocupação. Alivia os nossos corações, Pai. Substitui a nossa ansiedade pela Tua paz, o nosso medo pela Tua confiança, a nossa fraqueza pela Tua força. Toca cada pessoa que está ouvindo esta oração com o Teu poder restaurador. Que sintam a Tua presença de forma tão real que não reste dúvida de que Tu estás aqui, de que Tu ouves, de que Tu respondes. Pai Celestial, abençoa este dia desde o primeiro momento até o último. Que a Tua luz dissipe toda a escuridão, que a Tua verdade destrua toda a mentira do inimigo, que a Tua alegria substitua toda a tristeza. Senhor, protege as nossas mentes dos pensamentos negativos que tentam nos assaltar logo pela manhã. Quando o inimigo sussurrar que não vamos conseguir, que os problemas são grandes demais, que estamos sozinhos, faz-nos lembrar das Tuas promessas. Tu disseste em Isaías, capítulo 41, versículo 10, Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Fortalece-nos hoje, Senhor. Ajuda-nos em cada desafio. Sustém-nos com a Tua mão poderosa. Que sintamos a Tua companhia em cada momento, sabendo que nunca estamos sozinhos, porque Tu prometeste estar conosco todos os dias. Senhor, derrama a Tua sabedoria sobre nós neste dia. Há decisões a tomar, conversas a ter, problemas a resolver. Sem Ti, podemos escolher o caminho errado, dizer as palavras inadequadas, agir de forma precipitada. Mas contigo, tudo muda. Tu prometeste em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Ti, que a todos dás liberalmente. Nós pedimos agora, Pai, enche-nos da Tua sabedoria celestial, que vejamos as situações com os Teus olhos, que compreendamos as pessoas com o Teu coração, que respondamos aos desafios com a Tua graça. Onde há confusão, traz clareza. Onde há dúvida, traz certeza. Onde há indecisão, traz direção. Que cada escolha que fizermos hoje esteja alinhada com a Tua vontade perfeita. Guia-nos pelo caminho da justiça por amor do Teu nome. Não permitas que nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda. Pai amado, abençoa os nossos relacionamentos neste dia. As palavras que diremos aos nossos cônjuges, filhos, pais, amigos, colegas de trabalho. Que sejam palavras que edificam, que encorajam, que trazem vida. Provérbios capítulo 15, versículo 1, nos ensina que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Senhor, dá-nos domínio próprio sobre a nossa língua, que não falemos por impulso, por raiva, por frustração, que cada palavra seja temperada com sal, cheia de graça e verdade. Onde há relacionamentos quebrados, inicia hoje o processo de restauração. Onde há mágoas não resolvidas, traz cura. Onde há mal-entendidos, traz esclarecimento. Ensina-nos a amar como Tu amas, a perdoar como Tu perdoas, a ter paciência como Tu tens paciência conosco. Que sejamos instrumentos da Tua paz em cada interação hoje. Que as pessoas vejam Jesus em nós, através da forma como tratamos os outros. Senhor Jesus, abençoa o nosso trabalho e as nossas atividades hoje.
Que tudo o que fizermos seja feito com excelência, como se estivéssemos fazendo para ti e não para os homens. Colossenses capítulo 3, versículo 23 nos lembra: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Ajuda-nos a trabalhar com dedicação, com honestidade, com integridade. Onde há preguiça, traz diligência. Onde há desleixo, traz cuidado. Onde há desonestidade, traz verdade. Abençoa o fruto do nosso trabalho, Senhor. Que os nossos esforços sejam produtivos, que os nossos projetos avancem, que os nossos objetivos sejam alcançados. Para aqueles que procuram emprego, abre portas que ninguém pode fechar. Para aqueles que enfrentam dificuldades no trabalho, dá estratégias sobrenaturais. Para aqueles que lideram, dá sabedoria para guiar com justiça e compaixão. Que sejamos sal e luz em cada ambiente onde estivermos. Pai Celestial, pedimos a Tua proteção divina sobre nós e sobre todos aqueles que amamos. Cobre-nos com o Teu sangue precioso, Jesus. Envia os Teus anjos para acampar ao nosso redor. O Salmo 91, versículos 11 e 12 declara: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Senhor, ativa esta proteção angelical sobre cada vida aqui. Guarda-nos de acidentes, de doenças, de perigos visíveis e invisíveis. Protege os nossos lares quando sairmos, os nossos carros quando viajarmos, os nossos corpos onde quer que estejamos. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere, que nenhum plano do inimigo tenha sucesso. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Debaixo das tuas asas nos refugiamos. Cobre cada pessoa que está ouvindo esta oração com o teu manto de proteção. Senhor, abençoa a nossa saúde hoje. Toca cada corpo que precisa de cura, cada órgão que não está funcionando bem, cada sistema que está desequilibrado. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara. Pela tua chaga fomos sarados, diz Isaías capítulo 53, versículo 5. Declaramos cura sobre cada doença, alívio sobre cada dor, restauração sobre cada área afetada. Para aqueles que enfrentam doenças crônicas, dá força para cada dia. Para aqueles que estão em tratamento, que vejam resultados positivos. Para aqueles que receberão diagnósticos hoje, que sejam favoráveis. Senhor, cura não apenas o corpo físico, mas também as feridas emocionais e as cicatrizes da alma. Há pessoas carregando traumas do passado, mágoas profundas, dores que ninguém vê. Derrama o teu bálsamo curador sobre cada coração ferido. Restaura a alegria roubada, renova a esperança perdida, reaviva os sonhos que morreram. Tu fazes novas todas as coisas. Pai amado, abençoa as nossas finanças e a nossa provisão. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Prometeste em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Nós cremos nesta promessa, Senhor. Onde há falta, envia abundância. Onde há dívidas, envia estratégias para quitá-las. Onde há escassez, abre janelas do céu e derrama bênçãos que não caibam. Ensina-nos a administrar bem o que nos dás, a ser fiéis nos dízimos e ofertas, a ser generosos com aqueles que têm menos. Que o dinheiro seja um servo e não um senhor em nossas vidas. Abençoa o trabalho das nossas mãos. Multiplica os nossos recursos, aumenta a nossa capacidade de gerar renda de forma honesta e digna. Para aqueles em crise financeira, envia ajuda sobrenatural. Tu és o Deus do impossível. Senhor Jesus, abençoa as nossas famílias hoje, os nossos cônjuges, filhos, pais, irmãos, cada pessoa que amamos.
Fortalece os laços familiares, traz união onde há divisão, traz paz onde há conflito. Protege os nossos filhos em todos os lugares onde estiverem. Guarda-os na escola, no caminho, com os amigos. Livra-os de más companhias, de influências negativas, de todo perigo. Dá aos pais sabedoria para educar, paciência para ensinar, amor para corrigir. Que os nossos lares sejam refúgios de paz num mundo conturbado, lugares onde a presença de Deus habita, onde o amor reina, onde a fé é cultivada. Senhor, onde há famílias quebradas, inicia o processo de restauração. Onde há pais e filhos distantes, aproxima. Onde há casamentos em crise, renova. Tu és especialista em restaurar o que estava destruído, em juntar o que estava separado, em curar o que estava ferido. Pai Celestial, pedimos que nos enchas do Teu Espírito Santo hoje, que a Sua presença seja tão real em nós, que transborde para todos ao nosso redor. Efésios capítulo 5, versículo 18, nos exorta: enchei-vos do Espírito. Senhor, nós queremos ser cheios de Ti, não apenas um pouco, mas completamente. Que o fruto do Espírito seja evidente em nossas vidas: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Que as pessoas percebam que há algo diferente em nós, que há uma luz brilhando, que há uma paz que excede todo o entendimento. Usa-nos como Teus instrumentos hoje. Se há alguém que precisa de uma palavra de encorajamento, coloca essa pessoa no nosso caminho. Se há alguém que precisa de ajuda prática, mostra-nos como servir. Que sejamos Tuas mãos, Teus pés, Tua voz neste mundo necessitado. Senhor, abençoa a nossa vida espiritual. Que este dia seja marcado por uma comunhão profunda contigo. Que não passemos o dia inteiro sem lembrar da Tua presença, sem agradecer pelas Tuas bênçãos, sem buscar a Tua face. Dá-nos fome e sede de Ti. Que a Tua palavra seja doce ao nosso paladar, mais desejável do que o ouro, mais doce do que o mel. Ajuda-nos a separar tempo para ler a Bíblia, para meditar nos Teus ensinamentos, para orar sem cessar. Onde há frieza espiritual, acende o fogo. Onde há dúvidas, traz fé. Onde há distanciamento, traz intimidade. Queremos conhecer-Te mais, Senhor. Não apenas saber sobre Ti, mas conhecer-Te pessoalmente, experimentar o Teu amor de forma real, caminhar contigo como um amigo caminha com outro. Revela-te a nós de formas novas hoje. Surpreende-nos com a Tua bondade, Pai amado. Oramos pelos nossos irmãos e irmãs em Cristo ao redor do mundo, especialmente por aqueles que estão sofrendo perseguição por causa da fé. Dá-lhes coragem para permanecer firmes, força para suportar as provações, graça para perdoar os perseguidores. Que o testemunho deles seja poderoso, que muitos venham a conhecer-Te através da fidelidade deles. Abençoa os missionários que deixaram tudo para levar o Evangelho a lugares distantes. Protege-os, provê para eles, dá-lhes fruto abundante. Que multidões venham aos Teus pés através do trabalho deles. Senhor, aviva a Tua igreja. Onde há divisão, traz unidade. Onde há mundanismo, traz santidade. Onde há apatia, traz paixão. Que sejamos a igreja que Tu sonhaste, cheia de amor, poder e verdade. Prepara-nos para a Tua volta, Jesus. Que sejamos encontrados fiéis quando voltares. Senhor Jesus, abençoa as autoridades que governam sobre nós. Dá-lhes sabedoria para tomar decisões justas, coragem para fazer o que é certo, compaixão pelos mais vulneráveis. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2, nos instrui a fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência. Nós oramos agora por eles, Senhor, que governem com justiça, que administrem com honestidade, que liderem com integridade.
Onde há corrupção, expõe e limpa. Onde há injustiça, traz retidão. Abençoa também os juízes, os policiais, os professores, os médicos, todos aqueles que servem à sociedade. Dá-lhes força para cumprir suas missões com excelência. Que este dia seja de paz em nossa nação, de progresso em nossa economia, de cura em nossa sociedade. Pai Celestial, pedimos que nos dês um coração grato hoje. Que não nos esqueçamos de agradecer pelas pequenas coisas, o ar que respiramos, a água que bebemos, o alimento que teremos, o teto sobre nossas cabeças. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Senhor, ajuda-nos a viver em constante gratidão. Mesmo quando as circunstâncias são difíceis, podemos agradecer porque Tu estás no controle. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, podemos confiar porque Tu és bom. Transforma os nossos corações de reclamadores em adoradores, de queixosos em gratos. Que vejamos as Tuas bênçãos em cada detalhe do dia. Que reconheçamos a Tua mão em cada provisão, em cada proteção, em cada vitória. Gratidão muda tudo, Senhor. Enche-nos dela. Senhor, abençoa cada projeto e cada sonho que carregamos no coração, os planos que temos para o futuro, as metas que queremos alcançar, as mudanças que desejamos ver. Se esses sonhos vêm de Ti, abre todas as portas necessárias. Se não são da Tua vontade, fecha-as e mostra-nos o caminho certo. Provérbios capítulo 16, versículo 3, diz: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Nós confiamos a Ti tudo o que somos e tudo o que queremos ser. Estabelece os nossos planos segundo a Tua vontade. Dá-nos paciência para esperar no Teu tempo, que é sempre perfeito. Dá-nos perseverança para não desistir quando os obstáculos aparecerem. Dá-nos fé para crer que Tu podes fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que os nossos sonhos sejam grandes, mas que a nossa fé seja ainda maior. Pai amado, oramos pelas pessoas que estão passando por momentos difíceis hoje. Aqueles que acordaram com lágrimas nos olhos, com dor no coração, com desespero na alma. Senhor, Tu estás perto dos quebrantados de coração e salvas os contritos de espírito. Aproxima-te deles agora, enxuga cada lágrima, acalma cada tempestade, ilumina cada escuridão. Para quem perdeu um ente querido, traz consolo. Para quem enfrenta doença grave, traz esperança. Para quem está em crise financeira, traz provisão. Para quem está em depressão, traz alegria. Tu és o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Que sintam o Teu abraço apertado hoje, que saibam que não estão sozinhos, que tenham certeza de que Tu te importas. Transforma a dor deles em dança, o lamento em alegria, as cinzas em beleza. Senhor Jesus, à medida que este dia se desenrola, vai conosco, não nos deixes por um momento sequer. Quando enfrentarmos tentações, dá-nos força para resistir. Quando enfrentarmos decisões difíceis, dá-nos discernimento para escolher bem. Quando enfrentarmos pessoas difíceis, dá-nos graça para responder com amor. Que a cada hora possamos sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz, seguir a Tua direção. Que ao final deste dia, possamos olhar para trás e ver as Tuas digitais em cada momento. Reconhecer as Tuas bênçãos em cada detalhe, celebrar as Tuas vitórias em cada desafio superado. Prepara-nos não apenas para hoje, mas para todos os dias que virão. Que esta manhã de oração seja o início de uma nova prática, de um novo hábito, de um novo estilo de vida, onde Te buscamos primeiro sempre. Pai Celestial, declaramos que este dia pertence a Ti, não é nosso, é Teu. Cada hora, cada minuto, cada segundo está sob o Teu controle soberano. Nada do que acontecer hoje te pegará de surpresa.
Tu já sabes o fim desde o princípio. Por isso descansamos, por isso confiamos, por isso avançamos sem medo. Senhor, que a nossa fé seja maior do que os nossos temores hoje. Quando o inimigo tentar plantar pensamentos de fracasso, falamos as tuas promessas de vitória. Quando as circunstâncias gritarem impossível, declaramos que para ti tudo é possível. Quando os sintomas disserem derrota, profetizamos que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A nossa boca está cheia das tuas palavras, o nosso coração está cheio da tua paz, a nossa mente está cheia da tua verdade. Nada poderá nos abalar hoje, porque estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Senhor, abençoa os nossos relacionamentos de forma ainda mais profunda. Que sejamos pacificadores onde há conflito, pontes onde há divisão, luz onde há escuridão. Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos ofenderam, mesmo quando dói, mesmo quando parece impossível. Tu nos perdoaste uma dívida impagável, como não perdoarmos os pequenos débitos dos outros conosco? Dá-nos um coração manso e humilde como o teu. Que saibamos pedir perdão quando erramos, sem orgulho, sem justificativas. Que saibamos conceder perdão quando somos feridos, sem rancor, sem condições. Senhor, há relacionamentos aqui que precisam de milagres, casamentos à beira do divórcio, pais e filhos que não se falam há anos, amizades destruídas por mal-entendidos. Tu és o Deus dos milagres relacionais. Começa hoje a obra de restauração. Amolece os corações endurecidos, abre os ouvidos surdos, cura as feridas profundas. Que este dia seja o início de algo novo. Pai amado, oramos pela juventude, pelos adolescentes e jovens adultos que enfrentam tantas pressões, tantas tentações, tantas confusões. Vivem numa geração bombardeada por informações contraditórias, valores distorcidos, prazeres vazios. Senhor, protege-os. Guarda os seus corações da imoralidade, as suas mentes das ideologias destrutivas, as suas vidas das armadilhas do inimigo. Levanta nesta geração jovens segundo o teu coração, que não se conformem com este mundo, mas que sejam transformados pela renovação das suas mentes. Jovens corajosos que defendam a verdade mesmo quando não é popular, que vivam em pureza mesmo quando todos ao redor vivem em pecado, que busquem a ti mesmo quando a cultura diz que Deus não existe. Usa-os poderosamente, Senhor. Que sejam instrumentos de avivamento nas escolas, universidades, locais de trabalho. Que esta geração seja marcada por um retorno radical a ti. Senhor Jesus, abençoa os idosos, aqueles que já caminharam muitos anos nesta terra, que viram muitas coisas, que acumularam sabedoria e experiência, que não se sintam esquecidos ou inúteis. Mostra-lhes que ainda têm propósito, que ainda são valiosos, que ainda podem contribuir. Dá-lhes saúde para desfrutar dos seus últimos anos, alegria para celebrar cada dia, paz para descansar nas tuas promessas. Senhor, abençoa especialmente aqueles que estão solitários, cujos filhos estão distantes, cujos cônjuges já partiram. Envia pessoas para visitá-los, para ouvi-los, para amá-los. Que sintam o teu amor através de mãos humanas. E para nós que somos mais jovens, ensina-nos a honrar os idosos, a valorizar a sua sabedoria, a cuidar deles com carinho. Que nenhum idoso seja negligenciado, abandonado ou maltratado. Eles são preciosos aos teus olhos e devem ser preciosos aos nossos também. Pai Celestial, oramos pelas crianças, por cada menino e menina ao redor do mundo.
que cresçam em ambientes seguros, amados, saudáveis. Protege-as de todo abuso, de toda violência, de toda exploração. Levanta adultos responsáveis que cuidem bem delas, que as eduquem com amor, que as protejam com vigilância. Senhor, abençoa especialmente as crianças órfãs, as que vivem nas ruas, as que passam fome, as que são vítimas de guerra. Envia ajuda para elas. Levanta organizações e pessoas que façam a diferença nas suas vidas. Que nenhuma criança seja esquecida ou negligenciada. E, Senhor, abençoa as crianças desta comunidade de fé, que cresçam conhecendo-te desde cedo, que desenvolvam uma fé genuína, que sejam guardadas de todo mal, que sejam a próxima geração de adoradores, de intercessores, de servos fiéis. Planta no coração delas sementes de fé que produzirão frutos abundantes no futuro. Senhor, abençoa aqueles que estão em posições de liderança, pastores, líderes de ministério, professores da palavra. Dá-lhes sabedoria para guiar o teu povo, unção para pregar a verdade, coragem para não se comprometer. Protege-os dos ataques do inimigo, das críticas injustas, do desânimo que às vezes vem. Fortalece-os quando estão cansados, encoraja-os quando estão desencorajados, sustenta-os quando querem desistir. Senhor, que sejam líderes segundo o teu coração, que apacentem as ovelhas com amor, que ensinem a verdade com fidelidade, que vivam com integridade. Livra-os da busca por fama, poder ou riquezas, que o único desejo deles seja agradar-te e servir o teu povo. E nós que somos liderados, ajuda-nos a honrar os nossos líderes, a orar por eles, a apoiá-los, que haja união, respeito e amor mútuo no corpo de Cristo. Pai amado, oramos por aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais intensas. Pessoas que sentem que estão sendo atacadas de todos os lados, que enfrentam opressão, que lidam com pensamentos perturbadores. Senhor, Tu nos deste autoridade sobre todo o poder do inimigo. Em nome de Jesus, quebramos toda opressão, toda maldição, toda fortaleza espiritual. Declaramos liberdade sobre cada vida aqui. Onde o inimigo construiu fortalezas na mente, nós as derrubamos com o poder da palavra de Deus. Onde ele plantou mentiras, nós proclamamos a verdade. Onde ele trouxe medo, nós declaramos fé. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Estamos protegidos pela armadura de Deus. Estamos guardados pelos anjos do Senhor. O inimigo não tem poder sobre nós. Em nome de Jesus, ordenamos que toda a força das trevas recue. Senhor Jesus, abençoa as nossas igrejas locais. Que sejam casas de oração, centros de transformação, hospitais espirituais onde os feridos são curados. Que a tua presença seja tão forte nos cultos que ninguém saia da mesma forma que entrou. Que a pregação seja ungida, o louvor seja poderoso, a comunhão seja genuína. Senhor, traz crescimento às igrejas que estão estagnadas. Traz avivamento às que estão mornas. Traz purificação às que se desviaram. Levanta novas igrejas em lugares onde ainda não há testemunho do Evangelho. Dá aos plantadores de igrejas coragem, recursos e fruto abundante. Que milhares de novas congregações sejam estabelecidas, alcançando pessoas que nunca ouviram falar de ti. E nas igrejas já estabelecidas, não permitas que percamos o primeiro amor. Que sejamos sempre apaixonados por Ti, fervorosos no Espírito, dedicados à oração, comprometidos com a missão. Pai Celestial, oramos pelos matrimônios, pelos casais que estão lutando para manter seus casamentos vivos, que enfrentam crises, desentendimentos, tentações. Senhor, o casamento foi ideia tua. Tu disseste que não é bom que o homem esteja só. Tu criaste a mulher como auxiliadora. Tu estabeleceste que os dois seriam uma só carne.
Restaura este projeto original, Senhor. Onde há frieza, acende o fogo do amor. Onde há distância, aproxima. Onde há traição ou infidelidade, traz arrependimento genuíno e cura profunda. Ensina os maridos a amarem suas esposas como Cristo amou a igreja. Ensina as esposas a respeitarem seus maridos como a igreja respeita a Cristo. Que os casais orem juntos, sonhem juntos, cresçam juntos. Que enfrentem os desafios unidos, não divididos. Que o divórcio não seja opção, mas que a restauração seja a realidade. Fortalece cada casamento aqui representado hoje. Senhor, abençoa aqueles que estão solteiros. Não permitas que se sintam incompletos ou menos valiosos por não terem um cônjuge. Tu és suficiente, Senhor. A nossa completude está em Ti, não em outra pessoa. Para aqueles que desejam se casar, prepara-os primeiro. Trabalha no caráter deles, cura as feridas emocionais, liberta-os de padrões destrutivos. E no teu tempo perfeito, traz a pessoa certa. Não qualquer pessoa, mas aquela que tu escolheste, que compartilha os mesmos valores, que caminha na mesma direção, que ama a ti acima de tudo. Protege-os de relacionamentos errados, de envolvimentos precipitados, de uniões que não são da tua vontade. Dá-lhes paciência para esperar, discernimento para reconhecer e coragem para dizer não ao que não é de ti. E enquanto esperam, que vivam vidas plenas, úteis, felizes, que aproveitem esta fase para servir-te com dedicação total. Pai amado, oramos por aqueles que perderam a esperança, que estão pensando em desistir de tudo, que não veem mais sentido em continuar. Senhor, sussurra ao coração deles que há esperança, que há futuro, que há propósito. Tu tens planos para eles, planos de bem e não de mal, de lhes dar um futuro e uma esperança, como diz Jeremias, capítulo 29, versículo 11. O que parece o fim pode ser apenas o começo de algo novo. O que parece derrota pode ser preparação para grande vitória. Não desistam agora. Não joguem a toalha quando a vitória está próxima. Tu, Senhor, não desistes deles. Por que desistiriam de si mesmos? Renova a esperança, reaviva os sonhos, restaura a vontade de viver. Mostra-lhes que são amados, valiosos, importantes, que a vida deles tem significado, que fazem diferença, que são necessários. Afasta pensamentos suicidas, quebra depressão profunda, liberta de desespero paralisante, traz luz à escuridão deles. Senhor Jesus, abençoa aqueles que trabalham na área da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, cuidadores. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente, habilidade para tratar eficazmente, compaixão para cuidar amorosamente. Protege-os enquanto lidam com doenças e enfermidades. Renova as suas forças quando estão exaustos. Que vejam o seu trabalho não apenas como profissão, mas como ministério. Usa-os como instrumentos de cura nas tuas mãos. E, Senhor, abençoa também os professores, aqueles que educam as futuras gerações, que moldam mentes jovens, que influenciam vidas. Dá-lhes paciência infinita, criatividade pedagógica, amor genuíno pelos alunos. Que sejam mais do que transmissores de conhecimento, que sejam formadores de caráter, exemplos de integridade, inspiradores de sonhos. Valoriza-os, Senhor, numa sociedade que muitas vezes não reconhece a importância do que fazem. Recompensa-os abundantemente. Pai Celestial, oramos por aqueles que estão presos, não apenas em prisões físicas, mas também em prisões emocionais, mentais, espirituais. Presos ao passado, a vícios, a traumas, a pecados. Senhor, Tu vieste para proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Liberta-os hoje, quebra cada cadeia, abre cada prisão, derruba cada muro, para aqueles literalmente encarcerados que encontrem a Ti dentro daquelas celas.
que experimentem a liberdade interior que transcende as grades exteriores. Transforma-os em testemunhas poderosas onde estão. Usa-os para levar outros presos ao conhecimento de Cristo e, quando saírem, que sejam completamente restaurados, reintegrados à sociedade, produtivos e felizes. Para aqueles presos a vícios, álcool, drogas, pornografia, jogo, comida, trabalho, rompe o poder desses vícios. Dá-lhes força para buscar ajuda, coragem para enfrentar o problema, perseverança para vencer dia após dia. Senhor, abençoa aqueles que estão passando por processos judiciais, que enfrentam julgamentos, litígios, disputas legais. Dá-lhes justiça, Senhor. Tu és o juiz de toda a terra e farás o que é justo. Onde há falsas acusações, que a verdade prevaleça. Onde há injustiça, que a retidão triunfe. Dá aos advogados sabedoria para defender bem, aos juízes discernimento para julgar corretamente. Que os processos sejam resolvidos rapidamente, que os custos sejam minimizados, que os resultados sejam favoráveis. Senhor, protege os inocentes de condenações injustas. Traz à luz toda mentira, toda manipulação, toda corrupção. E onde há culpa real, que haja arrependimento genuíno, confissão honesta, disposição para fazer o certo, que a justiça seja feita, mas que a misericórdia também seja estendida, que haja restauração e não apenas punição. Transforma situações legais complicadas em testemunhos do teu poder. Pai amado, oramos por aqueles que trabalham em missões, que deixaram a segurança dos seus países para levar o Evangelho a lugares distantes e perigosos. Protege-os, Senhor. Livra-os de doenças tropicais, de animais perigosos, de pessoas hostis. Provê para todas as suas necessidades materiais, que não lhes falte alimento, abrigo, recursos para o ministério. Dá-lhes fluência nos idiomas que precisam aprender, sensibilidade cultural para se adaptar, sabedoria para contextualizar o Evangelho sem comprometer a verdade. Senhor, que vejam fruto abundante, que tribos sejam alcançadas, que vilas inteiras se convertam, que igrejas sejam plantadas em lugares onde nunca houve testemunho cristão. Encoraja-os quando sentem saudades de casa. Fortalece-os quando enfrentam oposição, sustenta-os quando querem desistir. Levanta mais missionários, Senhor. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Chama, envia, sustenta uma nova geração de missionários dedicados. Senhor Jesus, abençoa aqueles que trabalham com mídia cristã. Produtores de conteúdo, músicos, escritores, cineastas, todos que usam seus talentos para espalhar o Evangelho através das plataformas modernas. Dá-lhes criatividade para produzir conteúdo relevante, unção para que suas mensagens toquem corações, sabedoria para navegar no mundo digital sem se contaminar. Que os seus vídeos, músicas, textos, filmes alcancem milhões de pessoas. Que sejam instrumentos de salvação, cura, libertação. Senhor, levanta mais criadores de conteúdo cristão de qualidade, que invadam todas as plataformas com mensagens de esperança, verdade e amor. Que sejam luz em meio à escuridão que muitas vezes domina as redes sociais. Protege-os de críticas destrutivas, de ataques espirituais, de desânimo. Que permaneçam fiéis à mensagem do Evangelho, sem diluí-la para agradar audiências. Abençoa financeiramente os seus ministérios, para que possam continuar produzindo. Pai Celestial, oramos por aqueles que enfrentam perseguição por causa da fé. Em países onde ser cristão significa risco de prisão, tortura ou morte. Dá-lhes coragem sobrenatural, fé inabalável, paz que excede todo entendimento.
Que sejam como os 3 jovens na fornalha ardente, dispostos a morrer, mas não a se curvar. Que sejam como Daniel na cova dos leões, confiantes de que tu podes livrar, mas firmes mesmo que não o faças. Senhor, livra-os quando possível. Envia anjos para protegê-los. Abre portas de escape, confunde os planos dos inimigos. Mas quando o martírio for inevitável, que morram com dignidade, com perdão nos lábios, com testemunho poderoso que leve outros à salvação. Que o sangue dos mártires continue sendo semente da igreja. E nós que vivemos em liberdade religiosa, ajuda-nos a nunca dar por garantido este privilégio. Que aproveitemos cada oportunidade para falar de Ti sem medo. Senhor, abençoa este dia de forma especial para cada pessoa que está ouvindo esta oração. Tu conheces cada nome, cada situação, cada necessidade específica. O que é impossível para os homens é possível para Ti. Onde os médicos dizem que não há cura, Tu podes curar. Onde os advogados dizem que não há saída, Tu podes abrir caminho. Onde os economistas dizem que não há solução, Tu podes prover. Onde os conselheiros dizem que não há esperança, Tu podes restaurar. Nada é difícil demais para Ti, Senhor. Nenhum problema é grande demais. Nenhuma situação é complicada demais. Nenhum caso é perdido demais. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que faz o mar se abrir, o sol parar, os mortos ressuscitarem. Este mesmo poder está disponível hoje. Opera milagres, Senhor. Surpreende-nos com a Tua bondade, espanta-nos com o Teu poder, que ao final deste dia cada pessoa possa testemunhar que Tu fizeste algo extraordinário. Pai amado, enquanto este dia avança, que a nossa confiança em Ti aumente a cada hora. Que cada pequena vitória nos lembre de que Tu estás conosco, que cada provisão nos mostre que Tu cuidas de nós. Que cada livramento nos confirme que Tu nos proteges. Senhor, prepara-nos não apenas para hoje, mas para todo o futuro que vem. Que esta oração matinal se torne um hábito sagrado, uma disciplina espiritual, um encontro diário inegociável. Que nunca mais comecemos um dia sem primeiro falar contigo, sem primeiro entregar tudo nas Tuas mãos, sem primeiro buscar a Tua face. Tu disseste, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós te buscamos primeiro hoje, Senhor. Nós te colocamos em primeiro lugar e confiamos que Tu acrescentarás tudo o que precisamos. Que este dia seja glorioso, vitorioso, abençoado, que termine muito melhor do que começou. Que ao deitar nossas cabeças no travesseiro hoje à noite, possamos dizer com gratidão, este foi um dia do Senhor. Senhor Jesus, abençoa os nossos corações com paz duradoura. Não a paz que o mundo dá, temporária e dependente de circunstâncias, mas a Tua paz que permanece mesmo na tempestade. A paz que os discípulos experimentaram quando Tu acalmaste o mar, revolto com apenas uma palavra. Declara sobre as nossas vidas hoje, acalma-te, que todo medo seja silenciado, toda ansiedade seja dissipada, toda preocupação seja entregue aos Teus cuidados. Tu prometeste em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que se não nos inquietarmos com coisa alguma, mas em tudo apresentarmos os nossos pedidos a Ti, com ações de graças, a Tua paz, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e mentes. Nós apresentamos tudo a Ti agora, Pai, cada preocupação, cada medo, cada dúvida. E recebemos pela fé a Tua paz maravilhosa, que guarda a nossa mente como um soldado guarda um tesouro precioso. Pai Celestial, oramos especificamente por aqueles que enfrentam decisões importantes hoje. Decisões sobre emprego, sobre relacionamentos, sobre mudanças, sobre investimentos. Dá-lhes clareza mental para avaliar as opções, discernimento espiritual para perceber a Tua vontade.
coragem para escolher o caminho certo, mesmo que seja difícil. Isaías capítulo 30, versículo 21, promete: os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai nele. Que ouçam esta voz hoje, Senhor. Que não haja confusão, mas direção clara. Que não haja dúvida, mas certeza absoluta. Fecha as portas que devem ser fechadas, mesmo que pareçam atraentes. Abre as portas que devem ser abertas, mesmo que pareçam desafiadoras. Que cada decisão tomada hoje esteja alinhada com o teu plano perfeito para suas vidas. E dá-lhes paz após decidir sem remorso, sem questionamento. Senhor, abençoa aqueles que estão começando algo novo hoje. Um novo emprego, um novo negócio, um novo relacionamento, uma nova fase da vida. Que iniciem com o pé direito, com a tua bênção sobre tudo. Que os começos sejam auspiciosos, que as primeiras impressões sejam positivas, que os fundamentos sejam sólidos. Tu és o Deus dos novos começos, que faz novas todas as coisas. Que vejam a tua mão guiando desde o primeiro passo. Tira todo o medo do desconhecido, toda a insegurança do inexperiente, toda a ansiedade do iniciante. Dá-lhes confiança de que tu vais com eles, que não estão sozinhos nesta jornada, que o que começaram contigo será bem-sucedido. Provérbios capítulo 16, versículo 3. Nos assegura que se confiarmos as nossas obras ao Senhor, os nossos pensamentos serão estabelecidos. Estabelece os planos deles, Senhor. Confirma os passos deles, coroa os esforços deles com sucesso. Pai amado, oramos por aqueles que estão encerrando ciclos, terminando empregos, concluindo projetos, finalizando relacionamentos, fechando capítulos. Que os encerramentos sejam dignos, que as despedidas sejam honrosas, que os finais preparem para novos começos gloriosos. Ajuda-os a soltar o que precisa ser solto, a deixar ir o que não deve mais permanecer, a fechar portas que devem ficar fechadas. Dá-lhes graça para terminar bem, sem amargura, sem ressentimento, sem arrependimento. Que aprendam as lições que estes ciclos vieram ensinar. Que cresçam com as experiências vividas. Que levem apenas o que é útil e deixem para trás o que é peso. Senhor, a beleza nos finais quando são vistos pela perspectiva correta. Mostra-lhes que cada fim é também um começo, que cada porta que se fecha abre espaço para outras se abrirem. Que confiem no teu timing perfeito. Senhor Jesus, abençoa aqueles que cuidam de pessoas doentes ou idosas. Filhos que cuidam de pais idosos, cônjuges que cuidam de parceiros doentes, pais que cuidam de filhos com necessidades especiais. Dá-lhes força física para as tarefas exigentes, paciência emocional para os dias difíceis, graça espiritual para não se ressentir. Que vejam este cuidado não como fardo, mas como privilégio, não como obrigação, mas como ministério. Renova as suas forças dia após dia. Que não se esgotem completamente, que encontrem momentos de descanso, que aceitem ajuda quando oferecida. Senhor, recompensa-os abundantemente pela dedicação. Que vejam frutos do seu sacrifício. Que experimentem a tua presença de forma especial nos momentos mais desafiadores e envia pessoas para ajudá-los, para dar-lhes folga, para compartilhar a carga, que não se sintam sozinhos nesta jornada. Abençoa-os multiplicadamente. Pai Celestial, oramos por aqueles que enfrentam injustiças, que são tratados mal sem merecer, que sofrem acusações falsas, que são vítimas de preconceito ou discriminação. Senhor, tu vês tudo, nada escapa aos teus olhos. Tu conheces a verdade completa de cada situação. Defende-os, Senhor, sê o advogado deles, luta as batalhas deles.
O Salmo 37, versículos 5 e 6 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Faz sobressair a justiça deles hoje, Senhor. Que a verdade venha à tona, que os mal-entendidos sejam esclarecidos, que os injustos sejam confrontados. Mas também dá aos injustiçados graça para perdoar, para não buscar vingança, para confiar que tu farás justiça no teu tempo e da tua maneira. Que não se tornem amargos, mas que permaneçam doces. Senhor, abençoa aqueles que estão em processo de cura emocional, que fazem terapia, que trabalham questões do passado, que enfrentam traumas antigos. Dá-lhes coragem para olhar para a dor sem fugir, para sentir as emoções sem reprimi-las, para processar as experiências sem negá-las. Que os terapeutas sejam sábios e compassivos, que o processo, embora doloroso, seja produtivo. Que cada sessão traga mais liberdade, mais compreensão, mais cura. Senhor, tu és o maravilhoso conselheiro. Trabalha através dos conselheiros humanos, mas também fala diretamente aos corações. Revela verdades libertadoras, desfaz mentiras aprisionadoras, cura feridas profundas. Que vejam progresso, que sintam melhora, que experimentem transformação. E quando o processo terminar, que sejam pessoas completamente restauradas, livres do passado, prontas para um futuro saudável e feliz. Que o que o inimigo usou para destruir, tu uses para edificar. Pai amado, oramos por aqueles que lutam com a autoimagem, que não se sentem bonitos, inteligentes, capazes ou valiosos o suficiente. Senhor, desfaz as mentiras que o mundo, a mídia e até pessoas próximas plantaram nas mentes deles. Tu os criaste à tua imagem e semelhança. Tu os formaste maravilhosamente. Tu os conheces pelo nome. Tu os amas incondicionalmente. O Salmo 139 nos ensina que somos formados de maneira assombrosa e maravilhosa, que acreditem nisto, que vejam a si mesmos como tu os vês. Preciosos, amados, únicos, com propósito. Livra-os da comparação destrutiva com outros. Cada pessoa é original, não cópia. Cada um tem seu valor único, seus dons específicos, sua beleza particular. Que se aceitem como são, que se amem de forma saudável, que desenvolvam autoestima baseada não no que o mundo diz, mas no que tu dizes. Que saibam que são obra-prima de Deus. Senhor Jesus, abençoa aqueles que trabalham em ambientes hostis, onde há perseguição por causa da fé, onde há assédio moral, onde há ambiente tóxico. Dá-lhes sabedoria para navegar nestas águas turbulentas. Que sejam prudentes como serpentes e simples como pombas. Que saibam quando falar e quando calar, quando confrontar e quando ignorar, quando permanecer e quando sair. Protege-os de todo mal, de toda injustiça, de todo abuso. Senhor, se é da tua vontade que permaneçam ali, dá-lhes graça para suportar e sejam testemunhas poderosas. Se é hora de sair, abre novas portas rapidamente. Que não sofram dano permanente destes ambientes negativos. Guarda a saúde mental deles, a paz emocional deles, a integridade espiritual deles. E, Senhor, transforma estes ambientes. Usa teus servos como agentes de mudança. Que através deles, luz penetre na escuridão. Amor vença o ódio, paz substitua o conflito. Pai Celestial, oramos pelos casais que estão tentando ter filhos e enfrentam dificuldades, que lidam com infertilidade, que passam por tratamentos, que já sofreram perdas. Senhor, tu és o Deus que abre ventres. Tu fizeste Sara, Rebeca, Raquel, Ana e Isabel conceberem quando era impossível. Faz o mesmo hoje. Opera milagres de concepção. Que os tratamentos sejam bem-sucedidos, que as gestações sejam saudáveis, que os bebês nasçam perfeitos.
Dá a estes casais paciência para esperar, fé para crer, esperança para não desistir. Consola-os nas perdas, encoraja-os nas decepções, fortalece-os nas tentativas. E, Senhor, se o plano for adoção, guia-os neste processo. Conecta-os com as crianças certas, facilita os trâmites legais, provê os recursos necessários, que formem famílias lindas, cheias de amor, onde crianças sejam criadas no teu temor. Abençoa cada ventre, cada útero, cada óvulo, cada espermatozoide. Que a vida seja gerada. Senhor, abençoa aqueles que perderam o emprego ou estão em dificuldade financeira. Que enfrentam contas acumuladas, dívidas crescentes, necessidades básicas não supridas. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Tu alimentaste o povo no deserto com maná do céu. Tu multiplicaste pães e peixes para alimentar multidões. Tu podes fazer o mesmo hoje. Abre portas de emprego, cria oportunidades de renda, envia ajuda inesperada. Que recebam propostas de trabalho, que sejam chamados para entrevistas, que sejam contratados rapidamente. Enquanto isso, provê o necessário dia a dia. Que não falte alimento, que as contas essenciais sejam pagas, que não sejam despejados ou tenham serviços cortados. Senhor, ensina-os também a administrar melhor os recursos, a priorizar gastos, a viver dentro das possibilidades. Da sabedoria financeira, disciplina nos gastos, criatividade para gerar renda, que esta crise seja temporária e que saiam dela mais fortes e sábios. Pai amado, oramos por aqueles que enfrentam vícios e dependências, álcool, drogas, pornografia, jogo, comida, trabalho, tecnologia. Senhor, Tu vieste para libertar os cativos. Tu tens poder para quebrar toda a cadeia. Onde a vontade humana é fraca, o Teu poder é forte. Liberta-os hoje. Quebra o domínio destes vícios sobre suas vidas. Dá-lhes força para buscar ajuda profissional, coragem para participar de grupos de apoio, humildade para admitir que precisam de auxílio. Senhor, cura as raízes destes vícios, muitas vezes a dor, trauma ou vazio que a pessoa tenta preencher com a substância ou comportamento. Cura estas feridas profundas, enche o vazio com a Tua presença, substitui o prazer falso e temporário do vício pela alegria verdadeira e duradoura de conhecer-Te. Que experimentem liberdade real, não apenas abstinência forçada. Que sejam completamente restaurados e usados para ajudar outros que lutam com os mesmos problemas. Senhor Jesus, abençoa aqueles que ministram a pessoas em situação de rua, em presídios, em hospitais, em asilos, que levam o Evangelho aos marginalizados, aos esquecidos, aos rejeitados pela sociedade. Dá-lhes compaixão genuína, não apenas pena superficial. Que vejam cada pessoa como Tu vês, valiosa, amada, com potencial. Protege-os enquanto ministram em lugares perigosos. Provê recursos para que possam continuar o trabalho. Que vejam frutos abundantes, vidas transformadas, pessoas salvas, destinos mudados. Senhor, levanta mais obreiros para estas áreas. Há tanta necessidade, tantas pessoas precisando de amor, de esperança, de uma segunda chance. Chama, equipa e envia mais pessoas para estes ministérios desafiadores, mas extremamente recompensadores. Que a igreja não se esqueça dos mais vulneráveis, mas que seja refúgio para o oprimido, esperança para o desesperado, família para o solitário. Pai Celestial, oramos pelos que trabalham em áreas de alto risco, policiais, bombeiros, militares, seguranças, profissionais de saúde em emergências. Protege-os, Senhor. Cobre-os com o Teu sangue, envia anjos para guardá-los em todos os seus caminhos. Que voltem seguros para suas famílias ao final de cada plantão. Dá-lhes sabedoria para tomar decisões rápidas em situações de perigo, coragem para enfrentar o que precisa ser enfrentado, compaixão para tratar as vítimas com dignidade.
que não se tornem insensíveis pela exposição constante à violência e ao sofrimento. Guarda a saúde mental deles. Livra-os de estresse pós-traumático, de pesadelos, de ansiedade crônica. Que encontrem apoio nas suas equipes, compreensão nas suas famílias, cura quando necessário. Senhor, abençoa abundantemente aqueles que arriscam suas vidas para proteger e servir os outros. Que sejam recompensados não apenas aqui, mas eternamente. Senhor, abençoa aqueles que empreendem, que têm negócios próprios, que geram empregos. Dá-lhes sabedoria para administrar bem, criatividade para inovar, integridade para negociar com justiça. Que os negócios prosperem, que as vendas aumentem, que os lucros cresçam, mas que nunca se esqueçam de que toda boa dádiva vem de ti. Que sejam generosos com os funcionários, honestos com os clientes, justos com os fornecedores, fiéis nos impostos. Que usem os recursos que ganham, não apenas para benefício próprio, mas para abençoar outros, para apoiar a obra do reino, para fazer diferença na sociedade. Senhor, protege os negócios de crises econômicas, de concorrência desleal, de processos injustos. Que sobrevivam às tempestades e saiam mais fortes. E para aqueles que sonham em empreender, mas ainda não começaram, dá coragem para dar o primeiro passo, sabedoria para planejar bem, fé para crer que tu abençoarás. Pai amado, oramos pela nossa nação, pelo Brasil, esta terra abençoada que tu nos deste. Senhor, cura a nossa terra. Onde há divisão, traz união. Onde há ódio, traz amor. Onde há corrupção, traz honestidade. Onde há injustiça, traz retidão. Levanta líderes segundo o teu coração em todas as esferas. Política, economia, educação, mídia, artes, família, religião. Líderes que te temem, que governam com justiça, que se importam com o povo. Senhor, protege o Brasil de crises econômicas devastadoras, de conflitos sociais violentos, de desastres naturais destruidores. Derrama prosperidade sobre esta nação, não apenas material, mas espiritual. Que haja avivamento, que milhões se convertam, que o nome de Jesus seja exaltado de norte a sul, de leste a oeste, que sejamos luz para as nações, exemplo de nação que serve a Deus. Abençoa o Brasil, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor Jesus, à medida que esta oração se aproxima do fim, mas o dia apenas começa, reafirmamos a nossa confiança total em Ti. Não sabemos o que este dia reserva, mas sabemos quem segura este dia nas mãos. Não conseguimos ver o futuro, mas conhecemos aquele que já está no futuro. Não temos controle sobre todas as circunstâncias, mas servimos ao Deus que tem todo o controle. Por isso descansamos, por isso confiamos, por isso avançamos sem medo. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és fiel, tu és poderoso, tu és amoroso. Que esta certeza nos acompanhe em cada momento do dia. Quando vier a tentação de nos preocupar, lembraremos de orar. Quando vier o medo de falhar, lembraremos das tuas promessas. Quando vier o cansaço de desistir, lembraremos da tua fidelidade. Pai Celestial, encerramos esta oração com corações gratos. Obrigado por nos ouvir. Obrigado por te importar conosco. Obrigado por cada bênção conhecida e desconhecida. Obrigado pela salvação que nos deste através de Jesus Cristo. Obrigado pela presença do Espírito Santo que habita em nós. Obrigado pela palavra que nos guia. Obrigado pela igreja que nos acolhe. Obrigado pela família que nos ama. Obrigado pelos amigos que nos apoiam. Obrigado pelas oportunidades que nos dás. Obrigado pelos desafios que nos fortalecem. Obrigado pelas provações que nos moldam. Obrigado até pelas coisas que ainda não entendemos, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Senhor,
Que vivamos este dia em constante gratidão, reconhecendo a tua bondade em cada detalhe, celebrando a tua fidelidade em cada momento. E agora, Pai amado, entregamos este dia completamente nas tuas mãos. Que seja um dia de vitórias, de alegrias, de realizações. Que cada meta seja alcançada, cada desafio seja superado, cada problema seja resolvido. Que ao final do dia possamos olhar para trás e ver claramente as tuas digitais em tudo. Que durmamos em paz, gratos por mais um dia vivido sob a tua graça. E que amanhã acordemos prontos para buscar-te novamente, para começar outro dia contigo, para continuar esta jornada maravilhosa de fé. Senhor, sela esta oração com o teu amém. Confirma no céu o que oramos na terra. Que seja feito segundo a tua palavra. Nós cremos, nós confiamos, nós declaramos que este será um dia abençoado, porque começou contigo. Em nome de Jesus, o nome acima de todo nome, o nome que tem todo o poder no céu e na terra, nós oramos. Amém e amém. Pai, agradecemos do fundo do coração por este tempo de oração. Obrigado por nos ouvires sempre, por nunca nos abandonares, por estares presente em cada momento das nossas vidas. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a tua graça maravilhosa. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta prática de oração, enquanto caminhamos na tua presença e te colocamos em primeiro lugar em cada decisão e ação. Em nome de Jesus, amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, eu te convido a compartilhá-la com alguém que precise de uma palavra de alento hoje. Escreve amém nos comentários para que juntos formemos uma corrente de fé e intercessão. Inscreve-te neste canal para receber mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão cada dia mais de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo hoje e sempre. Que este dia seja o melhor da tua vida até agora. Vai em paz, vai na graça, vai na certeza de que Deus está contigo. Amém, amém